caldo verde. Só de falar já dá pra sentir aquele cheirinho, né? Aquela tigela quente, super reconfortante. Tem muito a cara do Brasil. Pois é, ele é um clássico. Não dá pra imaginar uma festa junina ou uma noite mais fria sem ele. É aquele gosto de festa, de casa, sabe? Aquele aconchego que só uma boa comida consegue dar. Mas, e se a história por trás desse prato tão nosso fosse, na verdade, bem mais complicada do que a gente pensa? É isso mesmo. A gente vai ver agora que um dos pratos mais queridos aqui no Brasil, na verdade, tem passaporte estrangeiro. E a viagem que ele fez até chegar no nosso prato é uma história sensacional, cheia de imigração e muita, mas muita criatividade. Então, para a gente entender de onde veio o caldo verde, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A verdade é que a nossa culinária tem um DNA português super forte. E essa sopa? Ela é só mais um capítulo dessa grande história. Olha só, para pensar. A base de um monte de pratos que a gente jura que são 100% brasileiros, na verdade veio de receitas e de temperos lá de Portugal. É uma herança que está ali no nosso prato quase todo dia e muitas vezes a gente nem percebe. E a lista de exemplos é impressionante. Olha isso: feijoada, quindim, bacalhoada, até a cachaça. Tudo isso tem raízes bem fundas lá na tradição portuguesa. Então o caldo verde, como dá para ver, não está sozinho nessa. Ele faz parte de uma família culinária bem grande. A feijoada talvez seja o melhor exemplo de todos. É o prato que todo mundo considera a cara do Brasil, né? E ela é a prova viva de como uma receita pode viajar pelo mundo e se transformar totalmente, ganhando novos ingredientes e uma nova cara em outro lugar. Ok, então vamos embarcar numa viagem no tempo. Para conhecer o caldo verde original, o primeirão mesmo, a gente tem que ir lá para a terra natal dele, no norte de Portugal. Isso muito, mas muito antes dessa sopa sequer imaginar em atravessar o oceano. A história toda começa de um jeito bem simples, bem humilde. Lá no século XV, na região do Minho, os lavradores precisavam de uma comida que fosse barata, que sustentasse e, claro, que esquentasse. E aí eles criaram a sopa com o que tinha por ali. Era basicamente comida para dar força, sabe? Nascida da pura necessidade. E o ingrediente principal, a estrela do prato, era a tal da couve galega. E olha, não era uma couve qualquer não. Era essa variedade específica de folha bem escura com sabor todo especial. Era ela que dava a identidade para o prato original. E é exatamente esse detalhe que vai mudar completamente a história quando a receita desembarcar aqui no Brasil. Agora a história fica boa de verdade. Porque quando essa receita bem rústica atravessou o Atlântico, ela não veio só para ser copiada, não. Ela veio para ser, assim, completamente reinventada. É aqui que a mágica acontece de verdade. Olha só essa transformação. O chouriço, ou paio lá de Portugal, aqui virou a nossa linguiça calabresa. A broa de milho que eles comiam junto, a gente trocou por um pãozinho ou uma torrada. Mas a grande sacada, a verdadeira revolução foi essa. A linguiça que lá era só uma guarnição colocada por cima, aqui no Brasil passou a cozinhar dentro da sopa. Imagina o sabor que isso solta. E como se não bastasse, a gente ainda meteu bacon e costelinha de porco na receita. É outro nível. E esse jeitinho brasileiro de preparar mudou completamente o jogo. A nossa técnica é sobre criar camadas de sabor, sabe? Começando lá no refogado, usando a gordura do bacon e da linguiça como base para tudo. Então não é só uma troca de ingredientes, é uma filosofia diferente que transforma a alma do prato. Ele fica muito mais encorpado, com sabor muito mais intenso. Então, no fim das contas, o que toda essa transformação quer dizer? Significa que o nosso caldo verde é muito, mas muito mais do que só uma sopa. Ele é, literalmente, um pedaço da história que a gente pode comer. É uma frase perfeita, né? Um prato que carrega a história de duas nações em cada colherada. É exatamente isso. Cada vez que a gente pega uma colherada dessa sopa, a gente está provando séculos de história, de migração, de troca de cultura, de criatividade. É a história de Portugal e do Brasil ali, juntinha numa tigela só. E essa é talvez a parte mais legal de toda essa história. A versão brasileira não veio para apagar a original, de jeito nenhum. Ela criou um capítulo novo na história da sopa, sabe? Adicionou uma nova camada, uma nova identidade que hoje convive super bem com a primeira. É a prova de que a cultura não é algo parado. Ela está sempre se mexendo, se adaptando e, nesse processo, criando coisas novas e, claro, deliciosas. A jornada do caldo verde mostra pra gente que até aquele prato mais comum do nosso dia a dia pode esconder uma origem surpreendente.
E isso, claro, deixa a gente pensando, que outras histórias fantásticas será que estão escondidas na nossa cozinha, esperando para serem contadas?